Olá, sejam todos bem-vindos ao Terra das Oportunidades, o podcast que te leva informações de um jeito simples e direto. Eu sou Joana Cruz e se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal do YouTube e no Spotify. E segue a gente também no Instagram. Todos os domingos na TVC tem episódio novo e estamos às segundas na Rádio Ceará FM, às quartas na TV Terra do Sol e às quintas também na TV Câmara. No episódio de hoje, vamos mergulhar num tema super importante para o desenvolvimento do nosso estado, a segurança hídrica. O Ceará possui um longo histórico de secas, mas esse fenômeno fez o estado se adaptar e melhorar a infraestrutura hídrica. Em vez de apenas combater a seca de forma emergencial, o estado tem investido em ações estruturantes e tecnologias para garantir que a água chegue aos cearenses mesmo em períodos de estiagem. O Terra das Oportunidades recebe o secretário executivo dos Recursos Hídricos do Ceará, Ramon Rodrigues. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, boa tarde. Bom, eu começo perguntando sobre as previsões para o ano de 2026. A gente tem aí um prognóstico da FUNSEMI que há chances de ser um ano abaixo da média, de chuvas abaixo da média. O que está se pensando, o que o Estado está se preparando para enfrentar provavelmente um ano de seca? Olha, o estado, como você bem sabe, é um estado que nós temos períodos de seca há muito tempo, né? E períodos longos. E esses períodos nos tornar mais resiliente a essas secas. O que nós estamos trabalhando é dando continuidade ao planejamento que foi feito desde a criação da própria Secretaria dos Recursos Hídricos, né? Então, nós temos hoje grandes obras de integração de bacias, nós temos ainda a construção de alguns reservatórios estratégicos e nós temos uns programas de distribuição de recursos hídricos, né, que são fundamentais para levar a água para o abastecimento das comunidades urbanas e rurais, né? Então, o Ceará está bem preparado para as mudanças climáticas e para as questões de seca. Mas essa preparação vem de um tempo considerável, né? Vamos falar aqui, voltar um pouquinho no tempo, nos últimos 30, nos últimos 40 anos. Quais são essas obras aí de construções pesadas, né? Que têm sido essenciais, que foram essenciais para a gente chegar a ser esse estado hoje resiliente, de boa convivência com a seca? Eu vou voltar mais ainda no tempo. Nós somos um estado no semiárido. E o semiárido nordestino, ele é um semiárido mais ocupado em termos de população e o estado do Ceará especificamente não tem nenhum rio permanente. Os nossos rios, se você vê correndo, é porque ou foi uma chuva, ou foi no período chuvoso, ou foi através da abertura de uma comporta, abertura de uma, vamos dizer assim, de uma torneira de um reservatório, de um açude, né? Então, o que é isso? O DENOX foi o primeiro órgão a trabalhar o Nordeste como um todo e foi o responsável pela construção das barragens estratégicas do Nordeste. E são essas barragens, esses reservatórios, que permitem que a gente tenha água no período seco. E é quem dá sustentabilidade à nossa ocupação, ao nosso desenvolvimento, né? Só que essas barragens, elas não são construídas onde está a demanda. Elas são construídas onde a natureza permite, onde a geologia, onde alguns aspectos... Onde a natureza permite, né? Então, após o período de construção desses barramentos, veio a transferência dessa água para próximo aos centros demandantes. E aí vem grandes adutoras, aí vem os canais de integração, né? E depois disso tudo ainda tem a capilaridade, ou seja, a ponta dos dedos, como a gente chama, que são adutoras médias e pequenas, que leva essa água diretamente para os centros urbanos, né? Então, diante disso, o DENOX fez os grandes reservatórios, os estados, e o Ceará, muito mais do que todos os outros do Nordeste, também fez suas barragens regionais estratégicas, né? E ainda faltam algumas, a gente ainda tem alguns reservatórios estratégicos a serem construídos, né? Mas, vamos dizer assim, a fase de barramentos já está mais ou menos sanada, chegando a sua
sua conclusão, né? E então a gente começou as grandes transferências. A primeira foi o Canal do Trabalhador, que todos conhecem, Fortaleza em 94, para entrar em colapso, foi feito um canal de 100 quilômetros em 4 meses, né? E isso nos chamou a atenção porque a operação para trazer água, naquela época o maior reservatório era o Oroz, trazer água do Oroz para Fortaleza foi muito traumático do ponto de vista de dificuldade de trazer essa água e traumático do ponto de vista social, que as pessoas reclamavam, que trazendo água do interior e tal, e quando você transfere essa água a fio d'água, como a gente chama, que seja através do rio, né, porque a gente soltava lá no Oroz e ia captar aqui em Itaiçaba, mais de 200 quilômetros no rio. Tem uma perda muito grande. A gente sente isso, a gente tem mensurado essas perdas. Pra você ter uma ideia, se eu quero mandar 10 unidades, eu tenho que mandar 100 para colher 10, vamos dizer assim. E como é que se dá essa perda? Essa perda se dá ou por infiltração no solo, leito natural do solo, se dá por desvio, tem muita gente que desvia rios para jogar beneficiamento próprio, que a gente chama roubo de água, essa coisa toda, né? E a gente viu essa dificuldade. E também que o Oroz estava muito longe. Existia um planejamento de se fazer um açude o mais próximo possível da região metropolitana de Fortaleza. Então foi pensado o Castanhão, né? Foi feito o Castanhão, foi uma luta muito pesada, porque essas grandes obras tanto tem os defensores como tem os contras, né? Mas eu acredito que os contras do Castanhão hoje devem nem falar que foram contras, porque eles devem agradecer. Foi feito o local mais adequado, o que permitia ser mais próximo à Fortaleza foi lá em Jaguaribara, no Castanhão, onde ele está hoje. Então foi ali que nós conseguimos fazer o maior reservatório, né, Denox, juntamente num convênio com o estado do Ceará. Transferimos cidades. Eu lembro demais da transferência da cidade da Nova Jaguaribara. Pois Isso aí deve ter sido uma coisa muito traumático, foi muito difícil, mas o estado... Vamos só contextualizar para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Esse açude ele foi construído numa cidade, que era a Esse açude ele foi construído num local que permitia a construção do açude, só que quando ele enchesse, ele iria inundar a cidade de Jaguaribara. Jaguaribara ficava completamente dentro do reservatório. E nos estudos de viabilidade foi mostrado que, devido aos aspectos econômicos, mesmo sociais, que a melhor coisa valia a pena fazer aquilo. Tem locais que a gente evita, mas no caso do Castanhão só existia ali. Então foi deslocada a cidade num processo, foi a primeira vez que eu vi um processo assim multiparticipativo, foi criado um grupo de discussão, foi criado um grupo multiparticipativo das operações do Castanhão, com pessoal trabalhando nos processos de reassentamento, nos processos de desapropriação. Você tem uma ideia, chegou-se a sutileza de fazer uma igreja de Santa Rosa de Lima, igual à antiga, igual, né? A cidade é completamente planejada hoje, a Nova Jaguaribara foi construída num planalto, num local sedimentar maravilhoso, toda estruturada, 100% água, 100% esgoto, né? Mas só não conseguiu transferir as questões sentimentais da população. De qualquer maneira, é um impacto, é uma mudança muito grande, muita gente sentiu, muita gente ainda hoje reclama. Mas está lá. Então foi feito isso, né? E aí está o Castanhão pronto, mas a gente com aquela mesma preocupação de trazer água através do rio para captar em Itaiçaba. E lá em Itaiçaba a gente só captava 5 metros cúbicos por segundo, né? Quando Fortaleza, à época, já estava consumindo mais de 5, 7, né? Então se pensou num eixo de transferência entre o Castanhão e a região metropolitana de Fortaleza e que pudesse fazer uma extensão até o Porto do Pecém, que estava começando a ser construído, né? Nós tínhamos feito o açude Sítios Novos para ser o primeiro reservatório da sustentabilidade hídrica ao Porto, né? Que ainda hoje ele consegue fornecer isso, mas nós fizemos a ligação definitiva porque ligando
essa questão de água com garantia hídrica. Para indústrias, para investimentos pesados, a gente não pode não ter essa garantia, né? Então, nós temos, vamos dizer assim, os sítios novos, dimensionados para esse atendimento, e uma ligação do Castanhão via Eixão das Águas, a adutora que vai para o reservatório do PECEM, dando um backup na garantia, um suporte a essa garantia hídrica para o porto, né? Então, em 2002, nós iniciamos o projeto. Em 2003 iniciamos a obra do Eixão das Águas, como a gente chama. Em 2013, esse eixão foi que chegou à Fortaleza, 10 anos, para você ver como tem que ter planejamento a médio e longo prazo. Sim. 2013 é que chegou esse eixão à Fortaleza. 10 anos depois. Foi exatamente quando Fortaleza estava quase num colapso, porque de 2012 a 2017 nós tivemos aquele período de chuva, 17, intenso, 18, né? intenso. Um período de chuva não, período de seca muito intenso. Então a gente conseguiu chegar com essa água aqui, né? Só que quando você faz um planejamento desse, você faz um planejamento e constrói a obra, vamos dizer assim, em etapas. Essa obra foi feita, os canais, para transferir 22 metros cúbicos por segundo. Como eu lhe disse à época, Fortaleza estava consumindo 7, um pouco mais 8. No que foi canal, foi feito para 22 metros cúbicos. Mas o que foi sifões, que são tubo, nós fatiamos em 2 etapas, porque economicamente não era satisfatório fazer isso. Aí nós fizemos os tubos para trazer 11 metros cúbicos por segundo. Então, dessa época para cá, 2013, 14 para cá, né, mais 10 anos, Isso, 10, 12 anos, 24. a gente usou esse canal transferindo 11 metros cúbicos por segundo quando necessário, porque não é contínuo. Mas já planejado para 2020, 2025, a gente duplicar os sifões, que é o que está sendo feito hoje. Então, uma das maiores obras hoje do Ceará é a complementação dos sifões do Eixão das Águas, que vai transferir, em vez de transferir 11 metros cúbicos por segundo, nós vamos ter capacidade de transferir 22 metros cúbicos por segundo. E é necessário É necessário hoje, duplicação? por quê? Primeiro porque Fortaleza hoje consome 10, 11, dependendo da necessidade, na área de abastecimento humano. Nós temos aí o Porto PECEM, quando o sítio novo não consegue abastecer completamente, nós temos ele demandando aí 1 metro cúbico por segundo, né? E ao longo do caminhamento do Eixão das Águas, nós temos grandes projetos de irrigação. Nós temos o Tabuleiro de Russa, nós temos Jaguaribe Apodi, e nós temos outras empresas produtoras de melão, como a Itaueira, né? Como Agrícola Famosa. Agrícola Famosa. Nós temos alguns produtores de algodão, está chegando agora e tal. Não, e o Ceará se transformou, né, nos últimos anos, né, com muita produção agrícola. Pois é. Então, o que acontecia quando... O que acontece? Porque não terminamos ainda, mas vamos terminar a duplicação esse ano. O que acontece? Se eu precisar trazer água para Fortaleza, eu tenho que cortar a água dos produtores, né? E isso é ruim. Quando a produção é de culturas temporárias, como melão, melancia e tal, não tem problema. Tem, mas não é um problema tão sério. Não impacta tanto. Não impacta tanto, porque aí é o planejamento de quando vai plantar. Mas quando é uma cultura permanente, como goiabeira, que produz manga... Que é água direto. Que né? não tem como deixar de água. ter água, né? Se faltar água, você tem a perda do seu investimento. Aí não Então, pode. por isso que se justifica essa duplicação. E só agora. Porque se a gente tivesse feito há 15 anos, há 10, 15 anos atrás, a gente tinha usado recurso e que não faria necessário naquela época. Hoje, como é que está o estado do Ceará em relação à SUDES? Tem a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, que é uma empresa, né, o sistema de vocês, que monitora. Como é que está hoje essa distribuição de açudes e como é que estão os açudes em capacidade? Tá certo. Vou dar 2 respostas. A primeira, o que é o sistema de gestão de recursos hídricos. Quando nós idealizamos o sistema de gestão de recursos hídricos, foi feito inicialmente
87, foi criada a Secretaria dos Recursos Hídricos, herdando a Sohidra, que era um pedaço da SOEC, Sohidra. Mas a gente imaginava um outro ente para completar o sistema, né? Nós ficamos SRH, herdamos a Sohidra, que foi um pedaço da SOEC, e a FUNSEMI. Mas ficou faltando esse outro ente. Quando foi em 93, com um financiamento que a gente estava tentando junto ao Banco Mundial, exatamente para começar o Eixão das Águas, uma das discussões permitiu-se criar a COGÉ, que é a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Aí o sistema ficou montado assim. A secretaria é a cabeça do sistema. Ela é quem planeja, ela é quem tem poder de polícia, ela é quem emite, outorga, ela é quem emite licenças, ela é quem comanda do ponto de vista jurídico. A Sohidra é o ente de construção. A Sohidra constrói barragens, constrói adutoras. A Sohidra constrói muito poços profundos, tem máquinas para construir poços profundos. A FUNSEMI é mais voltada para o clima. Meteorologia. Isso, para tempo e clima. É mais voltada para o céu. E é muito importante o trabalho da FUNSEMI, porque a gente está todo tempo tentando se adiantar o que vem por previsão, aí. Né? Em termos de previsão. Né? É uma entidade, inclusive, reconhecida internacionalmente. Nacionalmente eu nem falo. E vamos dizer assim, a caçula nossa, que é a COGÉ, é a única, vamos dizer assim, do Brasil é praticamente a única do modelo, que é a COGÉ. No Nordeste nenhum tem uma companhia de água bruta. O que a COGÉ faz? A COGÉ ela recebe a autorização de gerenciar os reservatórios, tanto os do Estado como os do DENOX, que a gente tem um acordo de cooperação técnica com a Agência Nacional de Água, que é quem demanda os açudes federais, que a gente é quem outorga os açudes federais aqui no Ceará e a gente quem acompanha, quem gerencia, quem define quanta água soltar, quanto usar, né? E aí nós montamos esse arcabouço institucional formal do ponto de vista do governo. E que tem sido referência para o país. Tem sido referência para o país. Agora faltava os inquilinos, vamos dizer assim, o outro lado da moeda, né? Nós, quando construímos a SRH, nós construímos a SRH como uma secretaria pura de água, porque outros estados aí têm Secretaria de Meio Ambiente e SRH, Secretaria de Planejamento e Recursos Hídricos, Secretaria tal e Recursos Hídricos, Agricultura e Recursos Hídricos. Agricultura e Recursos Hídricos. E a gente via que isso mascarava muito o trabalho de uma Secretaria de Recursos Hídricos no semiárido. Então, a gente criou essa secretaria, vamos dizer assim, pura, no sentido de que não ter sob seu guarda-chuva nenhuma entidade demandante de água. Eu podia ter sob meu guarda-chuva a CAGES, todo mundo pensa que a CAGES é ligada à SRH, mas não é. Ela é um cliente nosso. Sim. Nós poderíamos ter aí a Secretaria de Agricultura, alguma coisa desse sentido, mas nós poderíamos ter o meio ambiente lá dentro, mas nós não quisemos isso. Por quê? Porque isso dava problemas com nossa intenção de ter uma secretaria muito eficiente nesse sentido. E foi muito difícil a gente, inclusive, com o pessoal do saneamento, que é o pessoal da SDU, naquela época, que era a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, hoje é Cidades, a gente tentar mostrar que a gente vinha para somar. A CAGES não gostava disso, ter que pagar água para uma água bruta. Aí nós mostramos a ela que se a gente ficasse só em planejar e em entregar a água bruta, ela tinha um ganho muito grande, que ela ia se voltar apenas para entregar uma água tratada de boa qualidade, com poucas perdas, com isso, com aquilo. Então, nós fomos aprimorando isso, né, com os nossos clientes. Aí criamos o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos, que tem o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, cujo presidente é o secretário dos Recursos Hídricos, e a Secretaria Executiva é a Diretoria de Gestão da SRH, aí nós temos os 12 comitês de bacia estaduais que fazem parte, tem o seu representante no Conselho. Nós temos as universidades que também estão no Conselho de Recursos Hídricos. Nós temos FAEC, FIEC, uma série, a próprio DENOX,
né? Então, o Conselho de Recursos Hídricos é a cabeça da gestão, né? E os comitês de bacias são 12, esses comitês foram criados, vamos dizer assim, ao longo dos anos. Que vai se criando a necessidade das Exatamente, para não ter sido assim, 12 de uma vez, não. Para você ter uma ideia, o do Curu foi criado em 97. E aí foi que E o último foi criado em 2012, que foi Ibiapaba e Crateús. Então, são bem capacitados, eles sabem porque foram criados, eles sabem do trabalho. Hoje, a gente depende muito de toda decisão que a gente vai tomar, passa conjunto, pelos comitês, né? Tem algumas, vamos dizer assim, algumas ações fundamentais para a utilização desses recursos anualmente, depois do período de chuva, né? Então, é o sistema mais participativo que você pode encontrar. E tem dado certo. Tem dado certo, é modelo, né? Então, a sua primeira pergunta foi essa. A segunda, como estão os nossos reservatórios? Nós temos uma capacidade de acumulação da ordem de 18 bilhões de metros cúbicos. Mas hoje a gente está em torno com 7 bilhões. E o que o Ceará precisa para a gente poder ter essa referência? O problema é que a gente não sabe o que vem pela frente, né? Se for um ano de seca, se for um ano de seca, geralmente um ano de seca ele nunca vem numa vez só. Coisa ruim, vamos dizer assim, nunca vem só. Vem sempre, 2 anos, sempre vem 3 anos. 3 anos, às vezes extrapola. Então, a gente precisa se planejar para isso. Eu digo que hoje nós temos 7 bilhões, quase 40%, 38%, 39% da nossa capacidade de armazenamento. Se eu tivesse isso distribuído homogeneamente em todo o estado, eu estava muito mais tranquilo. Mas da mesma maneira que eu tenho uma situação climática de chuva, vamos dizer assim, pluviométrica irregular no tempo, eu também tenho ela no espaço no Ceará. Então, por exemplo, das minhas 12 bacias hidrográficas, eu tenho algumas com quase 70% de acumulação, mas eu tenho 3 bem abaixo. Pra você ter uma ideia, a que mais me preocupa hoje é a bacia hidrográfica dos Sertões de Crateús, que entrou o ano com menos de 10%, está com 11% hoje, mas ela me preocupa muito. Secretário, falando em potencial hídrico para o futuro, né? Pegando esse gancho, a gente tem falado aqui no programa Terra das Oportunidades que o Ceará tem atraído muitos negócios para a produção do hidrogênio verde, que requer muita água. Isso. E também, ultimamente, tem se falado muito da vinda dos data centers, né? Que também precisa o uso da água. Isso. Como é que vocês também têm participado de conversas com esses gestores do desenvolvimento econômico, complexo do PECEM e ZPE? Como é que vocês estão se preparando para essa demanda extra de água? O hidrogênio verde, para ser verde, ele não pode ter certos impactos na utilização de energias competitivas, assim, com outros usos, em questão de água e tal. Então, o Estado está se preparando, tem atraído alguns players para isso, e está se preparando com 2 tipos de atendimento. Um dos atendimentos, a CAGES está fazendo um experimento que é a sua primeira usina de desalinização, né? Uma usina na ordem de 1 metro cúbico por segundo, aqui em Fortaleza, mas isso é para começar a, vamos dizer assim, criar corpo no assunto, né? Ter experiência. Ter experiência, né? E segundo, Fortaleza, como eu disse, ela hoje consome quase 10 metros cúbicos por segundo. E ela tem uma geração de esgoto mais de 6 metros cúbicos por segundo, 7 metros cúbicos por segundo, que quase todo vai para o mar, né? Uma parte pelo interceptor oceânico, outra nas lagoas de estabilização. Então, também tem um projeto em que a própria CAGES, juntamente com uma companhia privada, tem um projeto sendo desenvolvido para captar
os esgotos da região oeste ali, que dá em torno de 2 metros cúbicos por segundo, para fazer o tratamento e levar para o Porto Pecém para ofertar essa água para esses players do hidrogênio verde. Já está bem avançado, já tem conversa inclusive com a COGÉ, porque a COGÉ é quem tem o meio de transportar essa água até lá, como poderia ser feito isso e tal. Então, tudo isso está sendo, vamos dizer assim, estudado e tal. Na região lá também você tem água subterrânea. Você tem água subterrânea não em quantidades muito grandes, mas nesse período de seca nós conseguimos fazer perfurações no aquífero Dunas, né? Que é um aquífero que anualmente ele é recarregado facilmente com as chuvas, e a gente pode ofertar essa água. Né? Para você ter uma ideia, esse data center novo que está dando tanta polêmica aí, ele vai usar a água que ele vai necessitar vai ser toda de poços profundos do aquífero Dunas, né? A gente tem, claro que a gente olha a interferência com as comunidades locais e tal, que é o que nos preocupa também, né? Mas essas empresas modernas de hidrogênio verde, de esses data centers, eles também estão buscando, soluções, assim como as indústrias, né? Eles também estão buscando o reuso dessa água. Sustentabilidade. Né? Pra você ter uma ideia, o data center que eu mencionei, todo o sistema de refrigeração dele em termos de água é fechado. A gente conversou aqui com o presidente da ZPE, ele explicou para a gente. Pois é. Secretário, infelizmente o nosso tempo já está acabando, tinha muito a mais a falar, mas eu queria que o senhor deixasse aqui suas considerações finais, como é que o seu projeto, o Estado do Ceará, para os próximos anos, tendo em vista que o senhor tem acompanhado toda essa transformação aí dos últimos 40, 30 anos. Com certeza. Olha, o Estado do Ceará, vamos dizer assim, o sistema se orgulha do que fez, né? Pra vocês terem uma ideia, vocês viram aí ao longo dos anos, Brasília, São Paulo, Rio, muito mais água do que a gente tem, e entraram em colapso, tiveram problema com oferta de água, com abastecimento, né? Campina Grande quase entra em colapso, Recife ainda hoje tem períodos em que eles não ofertam essa água. Então a gente se orgulha de ser o estado mais seco, teoricamente, mas aquele mais organizado para atender a demanda da sua população. Mas não é por isso que a população deve se sentir satisfeita e esquecer que nós vivemos numa região semiárida e que precisamos ter muito cuidado, com muito carinho com essa água que nos é ofertada. Não desperdice essa água, porque a água é cara, é um bem econômico e é finita. Então, por favor, cuidem dessa água com carinho. Recado dado, recado repassado, então. Muito obrigada, secretário Ramon, pelos esclarecimentos aqui no Terra das Oportunidades. Obrigado. E a gente está chegando ao fim de mais um episódio do podcast Terra das Oportunidades. Quero registrar aqui os nossos agradecimentos à equipe da 4 Produções, da TV Ceará, Rádio Ceará FM, TV Terra do Sol e a Central de Artesanato do Ceará, a CEARTE. E você que nos assiste, seja pela TV, YouTube ou pela Rádio Ceará FM, curtiu? Compartilha com quem adora ficar bem informado. E siga nossas redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau!